Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Então, queridos, nós estamos nesse mês especificamente falando sobre generosidade. Temos sido ministrado poderosamente aqui em vários momentos, todos os cultos na célula, nós estamos então sendo ministrados, e eu quero mais uma vez liberar uma palavra à sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Abra as palavras de Deus. Se você não tem, você pode acompanhar conosco aí. Atos dos Apóstolos. Obrigado, Serginho. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37. Nós vamos falar de um homem que foi um encorajador, que foi um discipulador, um homem que ele nos ensina muito, e como filhos de Deus, como cristãos, nós vamos aprender com este homem chamado Barnabé. Nós há muito não falávamos dele, e nós então queremos um pouco, também aprender um pouco sobre o amor desse irmão, o amor que ele carregava. Realmente ele foi esse, à frente do seu tempo, ele foi esse que em todo o tempo esteve ali, ao lado do apóstolo Paulo, a qual era Saulo ainda, mas ele foi aquele que deu garantias para que a igreja pudesse depositar a confiança em Paulo. E então nós sabemos como o evangelho cresceu, como o evangelho se expandiu, mas vamos olhar um pouquinho sobre o exemplo de vida desse homem de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 36. Então, José, que era o nome dele, depois eles chamaram ele de Barnabé, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita, para os queridos aí, ele era um levita, natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Vamos ler isso aí, daqui a pouquinho a gente compartilha mais alguns textos. Tem muitos textos em Atos dos Apóstolos que fala de José. José, esse aqui, chamado de Barnabé pelos discípulos, ele foi aquele que realmente nós podemos ter como modelo de um homem de Deus. Ele serve de estímulo para a minha vida e para a sua vida, de como viver. O texto aqui que nós lemos já vai começar dizendo a respeito daquilo que ele faz. Ele vende o que possuía, uma propriedade, e ele deposita então o valor aos pés dos apóstolos. Diferente de Ananias e Safira, que escondeu, que reteve uma parte, ele não foi dessa forma. Então nós entendemos que esse homem a qual eu falei que serve de exemplo para nós, ele dá realmente um exemplo para muitos. Por quê? Porque às vezes nós estamos confiados naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos. E ele, ao contrário disso, confiou em Deus. Ele pega e deposita tudo, entrega tudo aos pés do Senhor. E ele então, diante desse coração desprendido, ele então vai ser escolhido ali pelos apóstolos para poder ir ao encontro de Saulo. Eles tinham ouvido falar dos feitos, daquilo que tinha acontecido, da conversão de Saulo, e ele então vai ao encontro dele para poder então confirmar, para poder ver se aquilo que realmente eles estavam dizendo era verdade. Só para entendermos esta palavra consolação, na verdade, essa palavra, se formos olhar no original, ela vem de alguém encorajador. Será que nós precisamos de alguém ao nosso lado que nos encoraja? Alguém que vai realmente nos desafiar, que vai nos encorajar, que vai estar junto conosco? José, chamado Barnabé, ele foi esse.
Ele era um levita. Levita, esses que são responsáveis por poder então atrair a presença de Deus, por servir na casa de Deus, pela organização da casa de Deus, por poder em todo o tempo cuidar das coisas do Senhor. Então nós vamos ver que esse homem não é um qualquer, não é uma pessoa que simplesmente não tinha crédito. Ele era alguém a qual nós podíamos depositar confiança, e foi isso que aconteceu com ele. Ele foi depositado sobre ele a confiança. Mas vamos pegar um segundo texto? Segue para frente em Atos 11, 24. Nós vamos ver também uma outra característica dele, a qual ele tinha reconhecimento dos apóstolos. 11, 24. Uma característica também de Barnabé, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu a ele. Quem não vai querer se unir com uma pessoa boa, uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa de fé? Ele era um cara bom, foi reconhecido isso nele, um homem bondoso, desprendido das coisas terrenas, um levita do Senhor, um adorador do Senhor. E ele também é um homem cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, nós falamos isso, ser batizado, receber a plenitude do Espírito Santo, estar realmente cheio, transbordando da presença de Deus. Barnabé foi esse homem, cheio do Espírito Santo, mas ele era também um homem de fé. Por isso, nós vamos ver que o começo da história dele, ele vai ser um cara generoso, porque ele entendeu verdadeiramente quem eram os apóstolos e como eles davam testemunho dos feitos de Jesus, e ele entendeu a grandiosidade que é, na verdade, a obra de Deus e como ela precisava avançar, a obra de Deus precisava crescer, precisava expandir, e ele então investe, e nós investimos naquilo que nós acreditamos. Nós somos assim, nós investimos naquilo a qual nós acreditamos. E ele acreditou verdadeiramente, ele deu crédito à doutrina dos apóstolos, a tudo aquilo que eles liberavam sobre aquela comunidade, a comunidade de fé, e ele foi usado. Tanto que ele foi usado que nós vamos ver que a primeira vez que os apóstolos vão ser chamados de cristãos, vai ser em Antioquia. Primeiro momento em que eles foram chamados de cristãos. E quem vai estar lá? Quem vai estar lá é Barnabé e Paulo, ou Saulo até então, mas Barnabé e Paulo vão estar ali, e pela primeira vez em Antioquia, eles são chamados de cristãos, pequenos cristos. O que eu e você carregamos, aquilo que eu e você acreditamos, nós investimos, e aquilo a qual nós investimos, então nós carregamos uma mensagem, nós transmitimos uma mensagem. E Barnabé era esse. Mesmo num momento em que houve uma desavença ali do apóstolo Paulo com João Marcos, e Paulo vai seguir com Silas, nós não vamos ver muito o contar da história com Barnabé, mas vai chegar um momento que Barnabé ele vai pegar e vai sair para um lado com João Marcos, e Paulo vai continuar com Silas, e a história vai dar sequência, a história de Paulo e Silas. Mas nós vamos ver que em todo tempo esse homem acreditou, ele era um homem de fé, um homem visionário. Pessoas visionárias, pessoas de fé conseguem olhar o futuro, conseguem perceber
a grandiosidade daquilo que eles carregam. Eu e você precisamos ser visionários. O tempo em que nós vivemos nos chama muito a acreditar no hoje. Mas e as preocupações, pastor? Como é que vai ser, pastor? Como é que eu vou criar meus filhos nos dias de hoje, pastor? Está difícil. O inimigo tem pegado pesado, pastor. E as drogas, a prostituição, as ofertas que tem lá fora, nos fazem olhar para o hoje. Mas nós precisamos olhar para o amanhã. Nós precisamos acreditar que os filhos, eles são herança do Senhor. Nós precisamos investir neles e acreditar que se eles abrirem o coração, Deus vai cumprir um propósito dele na vida deles. E eles vão ser como aqueles que serão flechas nas mãos do Senhor. Eles vão atingir um alvo, vão alcançar um alvo que o Senhor já separou para eles. Então nós precisamos. Mas, olhando mais uma vez para a vida de Barnabé, nós vamos ver que ele também foi humilde. Ele não só reconhece a graça de Deus sobre a vida de Paulo, mas o tempo que ele andou com Paulo, ele vai dar a Paulo, na sua viagem missionária, o crédito de ser o líder, de ser aquele que ia coordenar a viagem missionária. Ele poderia, como aquele que estava mais tempo, como aquele que tinha crédito dos apóstolos, aquele que realmente era reconhecido como um homem de bem, um homem de fé, cheio do Espírito Santo, requerer para ele a coordenação daquela viagem. Mas ele reconheceu no apóstolo Paulo a graça de Deus, a bondade de Deus. Reconheceu nele que ele foi um escolhido de Deus e ele permitiu que ele coordenasse a viagem missionária. Quantas vezes nós queremos o lugar de destaque? Quantas vezes eu e você achamos que temos que estar na frente, ser o primeiro, ser aquele que vai levar o nome do principal? Não, porque você sabe, né, pastor? Eu não vou fazer as coisas para os outros levarem o crédito no meu lugar. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós queremos o lugar de destaque. Mas, queridos, esse não foi Barnabé. Barnabé, ele foi um homem generoso, ele foi um homem corajoso, um cristão que exerceu verdadeiramente o dom dele, ele usou o dom. Em Atos 15 nós vamos ver ele, o apóstolo Paulo, ensinando a comunidade de fé. É como se fosse uma escola dominical. Eles vão ter um momento onde eles ensinavam as outras pessoas. Eles vão gastar um tempo ali ensinando. O ensino, ele é poderoso, querido. Por isso nós investimos desde criança nas crianças. Por isso nós continuamos acreditando, nós temos algo organizado para poder então levar a palavra de Deus, para inculcar a palavra de Deus, para poder então transmitir uma mensagem. O ensino, ele é poderoso. Então nós precisamos acreditar como ele acreditou e foi generoso em todo o tempo. Nós precisamos de ser essa pessoa. Nós precisamos também ser comprometido com a obra de Deus. Comprometido com a obra de Deus não é simplesmente frequentar um lugar. Nós precisamos, além de estar num lugar físico, quando eu me comprometo, eu me envolvo, eu me lanço completamente, eu me deixo ser gastado. Nós aprendemos lá em São José, né, Xandão? Que nós temos que ser como uma moeda no bolso do Senhor. E deixar o Senhor nos gastar. Ele quer nos gastar como uma moeda no seu bolso. Ele quer nos gastar. Moedinha, a gente gasta facilmente. A gente bota ela no bolso e ela some, né? Nós temos que ser como uma moeda nas mãos do Senhor, no bolso do Senhor, para que Ele nos gaste nas coisas dEle, na obra dEle. Mas para isso eu vou precisar ser comprometido.
eu só vou imprimir no coração de pessoas algo encorajador se eu carrego essa mensagem, mas além disso, eu só vou acreditar em algo promissor, num futuro promissor, se eu estiver envolvido verdadeiramente. Porque se eu simplesmente falar assim, quem sabe, talvez, pode dar certo, quem sabe um dia, a cidade de Muriaé possa se converter, talvez algumas famílias vão se render ao Senhor, mas se eu não me comprometo, se eu não me envolvo, se eu não me entrego, se eu não me lanço, eu não sou o encorajador. Eu sou simplesmente alguém que está somando numa multidão, mas eu jamais vou ser lembrado como uma pessoa de fé, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que realmente acredita e investe nas oportunidades. Evangelistas, queridos, nós somos chamados a evangelizar, sermos evangelistas. Os evangelistas são aqueles que carregam mensagem transformadoras. Evangelistas são pessoas que levam boa notícia para outros. Má notícia a gente gosta de dar, né? Má notícia a gente gosta às vezes de falar. Muriaé nessa semana tomou aí as notícias dos jornais em Minas Gerais, infelizmente, por algo não tão bom. Na verdade, por algo terrível, que é o câncer da nossa nação, chamada corrupção. O câncer que corrói a nação brasileira, que é a corrupção. Que mata pessoas numa fila de espera de uma cirurgia, que retira dos jovens a oportunidade de ter um estudo melhor, de qualidade, que retira de empresas de conquistarem, de avançarem, que tira de cidades, às vezes, uma atuação mais respeitada, mais envolvente no cenário nacional, que talvez, como nós já somos conhecidos pelo polo da moda em Muriaé, talvez nós poderíamos estar muito mais além do que isso. Se nós tivéssemos homens responsáveis, homens que não procuram os seus próprios interesses, mas que se doam todos os dias para poder conquistar algo maior, em favor do outro. Barnabé sacrificava a si próprio em favor dos outros. Eu preciso me sacrificar em favor do próximo. Senão eu não sou um cristão. Eu posso até ter uma carteirinha de um membro. Tem algumas igrejas por aí que tem carteirinha de membro, né? Posso até ter uma carteirinha de um membro. Mas o cristão é aquele que sacrifica a sua vontade própria em favor de outros. Nós precisamos também ter estratégias. O que é ter estratégia como um evangelista? Quando ele permite estar com o apóstolo Paulo e dar a ele a coordenação dos trabalhos evangelísticos, ele é um estrategista. Diz o texto que todos os dias então a obra de Deus avançava. A obra de Deus avançava, porque esse é o nosso alvo final. Alcançar mais vidas, mais pessoas. Nós não somos simplesmente salvos para ficar sentado e satisfeito. Nós somos salvos para transformar, para gerar mudança, para poder levar e transmitir essa notícia que vai mudar circunstâncias e situações. Então ele atua, Xandão, como um agente social do socorro. Agente social para socorrer outros. Ele é um agente social que vai transformar situações.
Esse é Barnabé. Ele socorre outras pessoas na Judéia, ele viaja como um missionário, ele planta igreja, ele é também um teólogo. O cara ensina a verdade, ele preza pela verdade, ele atua no primeiro concílio, ele está ali envolvido nas coisas de Deus. Então ele está preocupado com o que na verdade ele está ensinando, com que aquilo ele está transmitindo a mensagem que ele carrega. E eu e você precisamos também atuar como esse. Eu disse que ele foi aquele que esteve com João Marcos num determinado momento, e nessa característica dele, ele vai ser um reconciliador. Ele vai ser um reconciliador. Eu e você precisamos ser um conciliador. Não espalhar discórdia. Ao contrário, nós temos que ajuntar. Nós temos que aproximar. Nós temos que resolver questões e poder fazer com que a obra de Deus avance, que é o propósito. O propósito era esse. Então, Barnabé é esse cara generoso, que se identifica com as dificuldades das pessoas, que ouve os problemas dela, que vai chamar elas a refletir e a entender a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e ele vai aproveitar todas as oportunidades para que a obra de Deus continue avançando. Nós vamos ver outros exemplos na Bíblia de pessoas que foram encorajadoras como ele. Jesus foi um encorajador. Ele encorajou os seus discípulos. No mundo vocês vão ter aflições. Com Pedro, Pedro, Satanás quis de alguma forma te peneirar aí, mas eu orei, eu roguei a Deus por você. Então nós vamos ver, o apóstolo Paulo vai aprender isso com Barnabé, e ele vai fazer com outros, vai fazer com Timóteo, com Priscila, com Áquila, vai fazer com várias pessoas. Com Tito, ele então vai ser aquele que vai investir em outras pessoas. Quando o apóstolo escrevia as cartas e enviava às igrejas, ele então pegava uma pessoa de confiança dele, uma pessoa que caminhava com ele, que andava com ele, e ele então na própria carta ele dava crédito a essa pessoa: nesse aqui vocês podem confiar, esse aqui cuida das coisas do Senhor, esse aqui é aquele que tem cuidado da minha vida, esse aqui é aquele que tem investido em mim. E ele então vai dar sequência àquilo que Barnabé fez. Ele foi um encorajador de Paulo. Querido, se eu e você almejamos o avanço da obra de Deus, e eu creio que nós almejamos, se eu e você almejamos ver vidas transformadas, famílias restauradas, pessoas sendo alcançadas a cada dia, nós vamos precisar ter esse coração generoso como o de Barnabé. Barnabé, ele é um cara que acreditou no apóstolo Paulo. É lógico que no primeiro momento ele vai ver o que ele estava fazendo, ele vai observar como Deus estava agindo naquele momento ali, e ele vai ver que a graça de Deus era sobre o apóstolo Paulo. E se eu e você encontrarmos essas pessoas por aí, e nós vamos encontrar muitas, nós vamos precisar ser encorajadores dessas pessoas. Nós vamos precisar investir nessas pessoas. Nós vamos precisar gastar tempo com essas pessoas. Nós vamos precisar dar crédito a essas pessoas. Talvez você vai convidar um amigo, um conhecido, vai resgatar alguém que está distante, perdido. E quando chegar aqui, alguns vão olhar e vão falar assim: mas pastor, esse aí? Esse mesmo. Esse aqui, eu estou andando com ele, e eu quero que vocês deem crédito à palavra dele. Eu estou investindo na vida dele, e eu sei que essa pessoa vai ser usada para resgatar muitos, para poder alcançar muitos perdidos lá fora. Queridos,
É dessa forma. Só que eu e você, a princípio, nós gostamos de olhar com o olhar de pré-julgamento, né? Nós olhamos e falamos assim: ah, mas esse aí não vai dar em nada. Mas Barnabé não foi esse. Barnabé foi escolhido porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E eu creio que todas essas características também ele encontrou no apóstolo Paulo. Mas, puxa vida, ele não perseguia a igreja do Senhor? É verdade. Ele perseguia a igreja do Senhor. Quantos lá fora continuam perseguindo a igreja do Senhor? Um monte. Se quando eles abrem a boca para falar de pastor, o pastor é tudo ladrão. Quando eles abrem a boca para falar do povo de Deus, do povo evangélico, eles acham que a gente é um povo que não conhece nada, alienado do mundo. E eles lançam um monte de insultos a nosso respeito. Mas ainda que em algumas situações nós tenhamos medo de ir lá impor as mãos sobre a cabeça dessas pessoas, né? Porque foi assim que aconteceu com Saulo, né? Não vou lá não. Vou lá não, porque esse homem aí prende os cristãos. Esse homem aí lança os cristãos na prisão. Esse homem aí está perseguindo o povo de Deus. Não, pode ir. Pode ir que eu já quebrei ele. Pode ir que eu já joguei ele no chão. Ele está cego, porque as pessoas sem Deus, elas estão cegas. Sem Jesus, elas estão perdidas. O apóstolo Paulo, provavelmente, naquela geração dele ali, ele era um dos homens mais capazes intelectualmente da sua geração. Intelectualmente, ele era um dos homens com maior formação entre todos eles. Esteve aos pés de Gamaliel, um homem que realmente investiu, estudou, aprendeu, mas quando ele conhece a grandeza de Jesus, o poder de Deus verdadeiramente revelado através da pessoa de Jesus, ele vai pegar e falar: isso tudo que eu tenho é esterco, é estrume, não vale nada. Porque conhecimento sem a pessoa de Deus, sem a pessoa do Espírito Santo, nos torna arrogantes. Nós nos tornamos arrogantes. Deus não proíbe ninguém de estudar, muito pelo contrário. Você deve estudar, se esmerar em tudo que você for fazer. Mas sem a presença dele, eu e você somos arrogantes. E é verdade também que andar com Deus sem buscar o conhecimento também nos torna pessoas alienadas. Por isso eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Se eu e você dizemos que andamos com Deus, vivemos com Deus, e não lemos a palavra de Deus, não estudamos a palavra de Deus, nós estamos alienados da verdade. Nós tivemos um encontro com aquele próprio que se revelou como verdade, que é Jesus, mas nós não nos aplicamos em viver nessa palavra dele, nessa instrução. Quando o apóstolo Paulo ele vai dar essa direção para Timóteo, nunca se afaste dessa verdade do livro da lei. Medita nela todos os dias. Todos os dias. Jamais se afasta dessa verdade. Por quê? Porque através delas eu vou conhecer os feitos de Deus, os oráculos de Deus, a vontade de Deus, e eu então vou todos os dias viver uma vida completamente entregue na presença do Senhor. Somente entregamos a nossa vida a alguém a quem nós confiamos. Somente entregamos a nossa vida a quem nós confiamos.
Mas quando nós encontramos essa pessoa a qual merece crédito, a qual verdadeiramente é aquele digno de confiança, e nós temos então a ousadia e a coragem de entregar, a partir desse momento, tudo vai se transformar. Nós vamos ser usados para poder então levar uma mensagem transformadora. Então esse é Barnabé. Há um tempo atrás a gente até cantava aquela música, né? A respeito de Barnabé, né? Já cantaram ela? Lembra dela? É antiga, né? Ela é mais antiga. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Um homem que nos ensina a ser um discipulador. Falar de discipulado é lembrar de Barnabé. Ele foi um discipulador. Ele foi aquele que investiu no maior missionário que essa terra já conheceu. O apóstolo Paulo. O maior evangelista que essa terra já conheceu. O apóstolo Paulo que levou o evangelho para toda a Europa. A Europa é o berço do cristianismo, que hoje precisa novamente ser evangelizado. Por quê? Porque, queridos, em uma geração apenas, tudo que gerações passadas gastaram pode se perder. Se eu e você hoje deixarmos de investirmos nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, em uma geração apenas nós podemos perder tudo que nós conquistamos. Tudo. Tem muitas igrejas já no Brasil morrendo, como na Europa e nos Estados Unidos, igrejas, locais onde eram locais de reunião, virando boates, casas de festas. Se perdeu o fogo, deixou-se embora a glória da presença. Não conseguiram transicionar para a próxima geração aquilo que eles carregavam. Nunca deixe de transmitir à próxima geração aquilo que você carrega. O que nós carregamos é poderoso. Essa verdade ela é poderosa e ela é transformadora. Pastor, mas eu estou falando, mas eles não estão ouvindo. Continua falando. Pastor, parece que eles não querem dar crédito. Continua investindo, semeando, continua. No determinado tempo, as coisas elas começam a então aparecer. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez esta manhã. O Senhor nos chamar a ser esse com um coração generoso. Como nós dissemos aqui desde o início, Pai, generosidade não é só dinheiro. Generosidade vai muito além. E Barnabé foi um homem generoso em tudo que ele fez. Tudo que ele carregava esta mensagem de generosidade. Uma mensagem transformadora. Um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e um homem que realmente tinha fé. E nós queremos, como filhos de Deus, como filhas aqui, filhos e filhas, ser esse. Homens cheios do Espírito Santo e homens de fé. Mulheres cheias do Espírito Santo e mulheres de fé. Aqueles que vão investir em outros. Aqueles que vão carregar uma mensagem transformadora, poderosa. Aqueles que serão os pacificadores. Aqueles que serão aqueles que vão consolar a outros, que vão em nome de Jesus discipular muitas pessoas. E ao fazer isso, nós vamos transmitir essa mensagem de esperança, essa mensagem que transforma o mundo,
a mensagem chamada Jesus, Ele que se revelou a nós e que quer ser conhecido, quer ser revelado a toda a humanidade, a qual nos escolheu para ser os embaixadores, para sermos os representantes, para sermos aqueles que vão ser os encorajadores de muitos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos esses que vão carregar uma mensagem poderosa de generosidade e espalhar essa generosidade por toda a face da terra. Aonde o Senhor nos colocar, aonde o Senhor nos plantar, nós vamos espalhar generosidade. Nós vamos ser esses que realmente entenderam a mensagem e querem transmitir elas a muitos, em nome de Jesus. Ou nos despeça para esse segundo momento que teremos, debaixo da bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E que, ó Deus, tenhamos um dia completamente transformador, para que possamos transformar realidades, levar e transmitir essa mensagem poderosa, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Módulo 1, 2 e 3 agora, e também o módulo aqui do templo, né, com os irmãos aqui também, em nome de Jesus. Como o Pai se compadece dos filhos.